Salmo de número 3, que traz como título Confiança em Deus na adversidade. Eu estou lendo, os irmãos acompanhem a leitura do texto, que diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo, que tomando posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Meus amados, como hoje nós estamos no culto da família, hoje nós estamos no momento de adoração ao nosso Deus, e nós vamos trazer aqui no Salmo de número 3 uma palavra para nós, para a orientação nossa, dentro do contexto familiar. Nós sabemos muito bem que, se perguntarmos aqui nesta noite, qual família que está sofrendo, ou mesmo que já passou por algum tipo de sofrimento, eu tenho certeza que todos nós levantaremos a nossa mão. Pode ser que você não esteja sofrendo nesse momento, mas você já teve momentos de grande sofrimento dentro do contexto familiar. Isso é muito comum a nós, muito comum ao ser humano, dentro da nossa constituição familiar, onde nós enfrentamos das mais diversidades, mais difíceis problemas em toda a nossa vida familiar. Os termos relacionados ao sofrimento são tristeza, pesar e dor. Se nós formos definir a palavra sofrimento, primeira coisa, nós vamos entender que sofrimento é um sentimento. Nós temos um sentimento, e esse sentimento, ele vai, quando nós sabemos que nós estamos sofrendo, é porque esse sentimento está trazendo ao nosso coração, a nossa vida, a angústia, a tristeza, o pesar e a dor. Isso caracteriza o diagnóstico do sofrimento. É muito comum este sentimento na vida do ser humano, principalmente no contexto familiar. Eu quero dizer para vocês que ninguém cresce e amadurece sem passar pelo vale da dor, sem passar pela provação, sem passar pelo sofrimento. C.S. Lewis, grande pastor, grande escritor, que muito conhecido, aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, ele também um grande filósofo, ele chega a dizer que a dor é o megafone de Deus para acordar o mundo surdo. Ou seja, quando C.S. Lewis fala a respeito desta questão, na realidade, ele buscou um conhecimento, buscou uma tese, defendendo esta tese, de que o sofrimento, por mais que ele traz esse sentimento de dor, de tristeza, de pesar, mas ele também é didático, ele também nos ensina. A dor, a tristeza, ela traz a nós também esta ideia de sentimento, de aprendizado. O sofrimento familiar
se não for o maior, é um dos maiores enfrentados pela raça humana. Quando alguém sofre na família, todos os membros também sofrem, todos também sentem a mesma dor, o mesmo pesar, a mesma tristeza, é sentida por todos. Quando um pai sofre, os filhos também sofrem. Quando os filhos sofrem, os pais também sofrem. E foi nesse ambiente familiar que Davi experimentou os seus maiores sofrimentos. Nesse ambiente de família é que Davi ele se entristeceu, ele sentiu dor. Foi nesse ambiente familiar que Davi, muitas das vezes, ele grita de alto e bom som, pedindo a Deus que socorre, que traz o socorro, traz o alívio para o seu coração. Davi, ele vive neste contexto, neste ambiente, experimentando ali o sofrimento, experimentando ali a dor, por causa daquilo que ele fez com a casa de Urias, tendo ali o seu adultério com Batseba. Ele foi castigado por Deus, e a sua família também sofreu muito. A sua família pagou um preço alto pelo pecado que ele havia cometido. E o Salmo de número 3, que foi escrito pelo próprio Davi, e que ele tem esse sentimento de tristeza, de angústia, de dor, por ter o seu próprio filho Absalão conspirando, revoltado contra o pai, perseguindo o pai, uma guerra entre filho e pai, ali que causa esta dor, que causa este sofrimento. E esse salmo retrata ali Davi trazendo esse momento difícil para a sua vida, para a sua família. Podemos afirmar que Davi passa pelo vale da dor em tamanho sofrimento dentro do seu ambiente familiar. Nós, conhecendo a história de Davi, sobre esse episódio, nós sabemos que Deus o perdoou. Sabemos do perdão de Deus, que Deus perdoou os seus pecados, mas ele teve que assumir as consequências dos seus pecados. Deus perdoou o pecado, mas as consequências continuou na família, na vida de Davi. Davi, ele, mesmo com os seus pecados perdoados, ele se conduz na sua vida familiar, mas nessa vida ele foi perseguido pelo seu filho. Davi perdeu o prestígio como rei entre o seu povo, entre os seus seguidores. Davi agora convive com conspiração, o seu filho conspira contra ele, e para piorar a situação, Davi tem que fugir do seu filho, porque o seu filho quer matá-lo. Ele fugiu de Jerusalém. Essa história é registrada ali em 1 Samuel, mostrando essa vida difícil, essa vida dura de Davi. Mas mesmo em meio a este momento difícil, esse momento de tristeza, angústia, Davi, ele mostra, nesse momento de sofrimento, ele mostra a sua angústia, ele mostra o seu sofrimento. Nos versos 1 e 2, ele vai traçar o tamanho do seu sofrimento, o que está causando. Esses dois versículos, ele mostra para nós
o que está causando esse sofrimento. Veja bem, o verso 1 e 2 diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então agora ele vai começar a expor, ele expõe a Deus o seu sofrimento e o que está causando o sofrimento. Ele vai dizer no verso 1 que o que causa o seu sofrimento são os seus adversários. Absalão era um jovem bonito, a Bíblia diz que era um jovem bonito, carismático, articulador. Ele falava muito bem, ele tinha uma forma de conquistar muito boa, ele tinha uma predição muito boa, as pessoas se encantavam da forma que ele dialogava. Ele conquistava a mente e o coração das pessoas, mas na realidade ele era mentiroso, ele era sagaz, e ele sabia como que ele ia conquistar o coração dos seus seguidores. Ele jogava ali a pitadinha daquilo que realmente a pessoa gostava, queria ouvir, e então essas pessoas eram atraídas ali, eram conquistados, os corações eram conquistados. E então Davi começa a ficar preocupado com isso, e cada dia que passava, os seus inimigos se aumentavam. Se as pessoas que estavam se aliando ao seu filho Absalão, Davi já estava contando como inimigos, e ele dizia assim: Senhor, está crescendo o número dos meus adversários, está crescendo, está se levantando muito, o número dos meus adversários são muitos. E Davi começa então a se angustiar a cada dia mais, e Davi então percebe que para sobreviver diante desse momento difícil, ele teria que fugir de Jerusalém, ele teria que partir com sua família, ele teria que partir com seus amigos mais chegados. E ali então, realmente, ele tomou essa decisão e partiu pelo deserto, em direção ao deserto. E ele teve que sair de forma apressada, chorando. E a Bíblia traz até que a pressa era tão grande que ele saiu até descalço. Mostra até detalhes como este. E ele sai envergonhado, ele sai com vergonha, ele sai com remorso. E ainda na sua caminhada, ele ainda foi amaldiçoado por Simei. Eu fico olhando, meus queridos, que luta, que dificuldade que Davi se encontra agora no seio da sua família. A minha pergunta é: se fosse você, o que você faria? Dentro de uma situação como essa, o que você faria? Talvez a sua luta não é um filho que está te perseguindo, mas é um filho que já está nas drogas. Às vezes é um filho que já enveredou pelo caminho do mal. Pode ser alguma questão. Davi estava vivendo. Às vezes você pode perguntar assim: por que Davi está sofrendo dessa forma? Quem trouxe esse sofrimento para Davi? Na realidade foi ele mesmo. Deus apenas permitiu esse sofrimento na vida de Davi. Então agora Davi, ele diz que os seus inimigos se levantam contra ele, e esse número de inimigos estão crescendo cada vez mais. E Davi então agora expõe o segundo problema. Ele fala sobre a maledicência. As pessoas estão falando mal dele. Agora o problema não é apenas o número de adversários que está crescendo cada vez mais contra ele, mas também os contrários.
falam dele, a maledicência agora ao seu respeito, e Davi fica ali com o coração triste. A sua reputação agora está sendo colocada em xeque, a sua reputação agora está sendo colocada na boca do povo, na rua. Davi agora se preocupa. Na realidade, meus queridos, Davi se preocupa porque a sua reputação estava colocada de uma forma muito ruim para as pessoas. Charles Spurgeon diz que o povo clamava nas ruas dizendo hipócrita, chamando Davi de hipócrita, uma palavra que nós conhecemos muito, né? Canalha. E a pergunta era: como esse homem pode dizer que serve a Deus? Como esse homem pode dizer que vive para Deus? E eles alegavam que Deus havia ungido esse homem como rei. Na realidade, muitos nem acreditavam, porque você sabe muito bem que Davi foi ungido rei dentro da casa do seu pai. Não houve uma cerimônia. Muitos não acreditaram. Alguns chegaram a dizer: olha, esse negócio de Davi ser ungido rei, isso é uma piada, isso é brincadeira, uma piada de mau gosto. Presta bem atenção como esse homem agora está sendo achincalhado pelas ruas de Jerusalém. Esse homem está agora sendo mal falado nas ruas de Jerusalém. Agora esse homem é chamado de falso. Que Deus jamais, ele está sofrendo dessa forma, porque Deus não está do lado desse homem falso. E Davi ouvia tudo isso. O povo já estava dizendo que a sentença de Deus a Davi já foi levada, já foi chegada. Davi já estava sobre a sentença de Deus, sobre a mão pesada de Deus. Que situação terrível que Davi começa a viver na sua vida. E tudo isso começou lá dentro do seio familiar, começa dentro da família, Davi sofrendo. Mas, meus queridos, veja bem, a história tem um lado triste, tem um lado sombrio, mas a história também tem um lado glorioso. Se você perceber, a partir do verso de número 3, você pode acompanhar aí, a partir do verso de número 3, Davi, ele refaz as suas forças em Deus, e não se deixa abater, ele não se deixa abalar. Portanto, no verso 3 ele vai usar um termo que nós usamos na gramática, que é a adversativa. Ele usa essa adversativa, porém, presta bem atenção nessa palavra. O que ela significa? Essa palavra, ela significa que agora, dentro das nossas orações, dentro das nossas palavras, vai haver agora uma mudança, vai haver um restabelecimento. Traz uma ideia aqui de oposição, de contraste. Então, aqui, Davi está dizendo: olha, houve uma reviravolta na vida de Davi. Davi agora muda esse contexto. Porém, eu gostaria que a igreja lesse comigo esse versículo, verso número 3. Vamos ler? Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e os que exaltam a minha cabeça.
Porém, agora aqui está mudando o contexto. Está mudando esse contexto de dor, esse contexto de sofrimento. E neste ponto, meus queridos, há uma inversão do sofrimento. Há uma mudança aqui. A vida de Davi começa a mudar dentro do seu contexto de dor e de sofrimento. Porém, há essa mudança, inverte agora, porque Davi, ele se volta para Deus e se coloca diante de Deus em oração. Agora tudo muda na vida de Davi. As coisas vão mudar na vida de Davi. E nessa noite, Davi quer nos ensinar 6 certezas que nos ajudará a vencer o sofrimento familiar. A partir do verso 3, Davi vai nos mostrar essas certezas, que vai nos auxiliar, que vai nos ajudar a vencer o sofrimento familiar, assim como ele venceu. Ele começa a trilhar dizendo, olha, ele reconhece, Davi reconhece, olha para você, porém tu, Senhor, és o meu escudo. Então, ele vai nos ensinar que nós devemos ter a certeza de que Deus é o nosso escudo, Deus é o nosso protetor. Mesmo que o mundo se transtorne, o mundo se torne de cabeça para baixo, mesmo que venham os furacões sobre as nossas vidas, mesmo que venham os tsunamis sobre a vida das nossas famílias, mas nós devemos entender que o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso protetor. Deus está cuidando, independente do que você está passando na sua família, independente das dificuldades que você está enfrentando hoje no seio familiar, Deus é o seu escudo. Eu quero dizer para você que você deve olhar para o escudo da fé como parte da nossa armadura espiritual, como Paulo trata ali no capítulo 6 de Efésios, verso 16, o escudo da fé. E esse escudo da fé, na realidade, é a proteção de Deus. Esse escudo da fé que ocorreu quando Deus disse a Abraão que ele é o seu escudo, ele é a sua proteção. E a Bíblia fala muitas das vezes sobre Deus, que é o nosso escudo. Deus como nosso escudo significa que Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso defensor, Ele nos protege dos ataques dos inimigos. Mal nenhum chegará à tua tenda. A segunda certeza que Davi nos ensina aqui, nos ajudando a vencer o sofrimento familiar, é que o Senhor é a nossa glória. Davi diz isso. Davi disse que Deus é a nossa glória. Deus é a minha glória. Embora Davi tenha recebido grande exaltação terrena, ao ser conclamado rei de Israel, ele reconhece que a única coisa que tem para se gloriar é o conhecimento de Deus, é o que ele conhece de Deus, é o que ele entende a respeito de Deus. Isso que o homem deve se gloriar. Um Deus que se revelou ao homem. O homem deve se gloriar por conhecer a Deus, porque esse mesmo Deus
sabia que o homem jamais por si só conheceria ele. Ele então se revelou ao homem, e nisso o homem deve se gloriar nisso. E Davi conhecia Deus muito bem. Ele sabia quem era Deus. Davi tinha um conhecimento profundo de Deus. Independente da sua glória como rei, mas ele se exaltava, ele se gloriava, porque ele tinha um Deus que ele conhecia, e conhecia muito bem, e sabia o que Deus poderia fazer por ele. Conhecer a Deus era a glória de Davi. E como cristãos, como servos de Deus, nós devemos compartilhar a glória de Deus, a glória de Cristo. Em terceiro lugar, Davi vai nos ensinar a passar por esse sofrimento familiar, entendendo que Deus é o nosso restaurador. Olha o verso 4, quando ele diz assim: olha, o Senhor, o que exaltas a minha cabeça. Levantar a cabeça é uma expressão hebraica que era utilizado muito com a ideia de restauração, de restaurar. Restaurar o quê? Restaurar alguém. Essa palavra é utilizada quando a pessoa era restaurada, quando as pessoas eram colocadas de volta à sua vida, ao seu curso. E então aqui, Davi, ele confiava que o Senhor poderia sim restaurar a sua vida. Davi confiava plenamente que Deus o reintegraria ao cargo de rei de Israel. Ele confiava em Deus, que Deus poderia restaurar o seu reinado, restaurar a sua vida. Muitas das vezes nós chegamos num clímax na nossa família. Muitas das vezes pensamos: será que a nossa família tem mais jeito? Às vezes nós perdemos a esperança. O sofrimento é tão grande, a dor é tão grande, que muitas das vezes passam pela nossa cabeça, de que, será que a minha família tem mais jeito? Essa família está destroçada, essa família foi feita por picadinhos, essa família jamais não aguenta se erguer, e muitas das vezes nós desistimos da nossa família. Mas Davi está dizendo para nós aqui, que o Senhor é o nosso restaurador. Deus pode restaurar a sua família, Deus pode restaurar a sua vida. Davi nos dá essa certeza. Davi enfrenta o seu sofrimento familiar, entendendo com fé de que Deus pode sim restaurar a sua casa, Deus pode restaurar o seu reinado, Deus pode restaurar a sua vida, porque é promessa do Senhor, porque é promessa de Deus. Nossa família pode estar como um vale de ossos secos, mas Deus pode restaurar esta família, pode sim. E Davi continua nos ensinando, nos dando a certeza que nos ajudará a vencer o sofrimento familiar, que ele diz assim, que o Senhor, Ele responde a nossa oração. Deus não está com os ouvidos tampados ao nosso clamor, Deus não está com os ouvidos tampados à nossa súplica. Davi diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele no seu santo monte me responde. Ainda o verso de número 4. O verbo aqui, clamo, está no tempo imperfeito, indica uma ação repetida, uma ação habitual. Sempre que ele está clamando a Deus, Ele responde. A ideia é esta. Todas as vezes, Davi está nos dando a certeza que todas as vezes que nós oramos, que todas as vezes que nós clamamos a Deus, Deus está pronto para atender.
atender o nosso clamor. Deus está pronto para atender a nossa súplica.